Eu vim até aqui para buscar respostas. Essa é a verdade, né? Eu vim buscar respostas. E a verdade é que eu descobri que eu carrego muito mais dúvidas. Ontem eu estava num templo aqui próximo e eu pude aprender bastante coisa. E aí eu quero compartilhar algumas coisas que eu aprendi, algumas visões que eu tive com vocês. Parei aqui agora só para comprar um cafezinho aqui no Smith's. E é um latte caramel macchiato, bem gostoso, por sinal. Independente de qual religião você tenha, em qual você acredite, em qual você tenha, eu já percorri muitos lugares do mundo inteiro e sempre teve uma máxima que é muito parecida. As pessoas que são praticantes de alguma religião, de alguma forma, de alguma religião, elas sempre estão buscando a paz interior, elas sempre estão desejando o bem para si, o bem para o próximo, e elas nunca têm, de fato, a maldade. Quando você está nesse ambiente, você sempre percebe uma paz, você sempre percebe mais amor, você também percebe mais carinho como um todo, sabe? E eu já participei em orações em mesquita, lá na Arábia Saudita. Eu já fui para uma missa na igreja de Nossa Senhora de Fátima, lá em Fátima, em Portugal. Ontem eu estava presente em uma celebração budista dentro de um templo. E todas, independente de qual seja, qual você acredite ou não, todas elas era uma grande sensação de paz. Tanto para mim, que não sou praticante de nenhuma dessas, quanto para as pessoas, obviamente, que são as praticantes, necessariamente. E esse, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Em todas as que eu vi, em algum momento, todas desejam apenas paz, profundidade, autoconhecimento, autobusca e um melhoramento da sua própria vida e a dos outros. Eu acho que esse ponto é muito importante. Ontem, marcou uma Goshen, primeiro ensinamento de Buda, né, para os seus discípulos, e uma Goshen bonita, e aí eu pude ver, né, como que é feito o rito deles de poder andar em círculos, em silêncio, segurando apenas uma vela. Eu achei isso muito fenomenal. Eu não consegui gravar as imagens dessa parte propriamente dita porque não podia, mas eu pude ficar em silêncio, eu pude participar desse momento, mesmo não entendendo nada do idioma. É como se eu pudesse entender, né, a finalidade daquilo, que era realmente você estar consigo mesmo em prol, né, dessa melhoria geral, tanto sua quanto as dos outros. E era um momento de completa paz e harmonia. Era um momento muito bonito, foi um momento muito bonito. E para variar, por eu não ser provavelmente um praticante, né, foi agraciado com muita chuva. Mas deixando essa piadinha de lado, cara, vamos falar um pouco mais. O que é esse feriado, né? É o Azalea Puja, e é basicamente o feriado que marca, né, o primeiro dia, o primeiro ensinamento do Buda para os seus fiéis. E aqui na Tailândia, assim como na Índia, assim como nos lugares praticantes, é uma data muito importante, né? É uma data que você não pode, não é permitida a venda de bebida alcoólica nem o consumo de bebida alcoólica. Eu trouxe uma colinha aqui para poder, como eu não sou praticante budista, longe de ser um praticante, mas para buscar mais entendimento, consigo compartilhar com vocês, eu trouxe uma colinha para explicar necessariamente o que é, né, esses ensinamentos. E aí são divididos em 4 ensinamentos. São as 4 grandes, nobres verdades, né, que é a base do budismo. E eu li, eu reli, e eu realmente acho que são ótimas verdades para serem ditas, independente de qual religião você faça parte, sabe? E as 4 grandes verdades são: todo mundo sofre, o sofrimento ele tem uma causa, o sofrimento pode acabar e existe um caminho para isso. Aí essa última grande verdade, ela abre para um caminho, e esse caminho são 8, né? São mais 8 etapas de como se livrar desse sofrimento. Então, basicamente, é um processo de consciência, né? Você tem que entender que vai sofrer, porque todo mundo sofre em algum momento. Você vai ter que entender que o sofrimento, independente de qual seja, ele tem uma causa. E quando você entende que ele tem uma causa, você tem que entender que ele tem uma solução. Depois que ele tem uma solução, você vai aprender como é que resolve, né, esse sofrimento.
Então essa é a base das 4 grandes verdades. E, cara, eu não tenho como ser contra, porque se você racionalizar, se você pensar e racionalizar, faz total sentido. Não tem como você ser contra isso, sabe? Tipo, é uma filosofia que ela é verdade. Não tem nem como. Você pode até tentar calçar qualquer tipo de outros argumentos para ser contra, mas não tem como ser contra, sabe? E então acho que isso me impactou ainda mais, né? Porque ele é realmente um fundamento universal. E como é que isso casa com o meu momento, né? Eu vim até aqui para buscar respostas. Essa é a verdade, né? Eu vim buscar respostas. E a verdade é que eu descobri que eu carrego muito mais dúvidas, né? Que além de não ter uma resposta absoluta, por mais que exista uma resposta para vários tipos de sofrimento, existem algumas que não têm resposta. Existem algumas perguntas que não vão ter resposta. E por mais que eu esteja me sentindo um pouco mais claro, com mais clareza das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus pensamentos, das coisas que fazem a minha vida, eu tô com muitas perguntas, né? Não é que sejam dúvidas, mas são muitas perguntas. Então as perguntas, elas estão comigo, independente de eu ter conseguido mais clareza e mais entendimento sobre as coisas. Só que quanto mais você entende, mais você tem clareza, mais dúvidas e perguntas você tem, porque você sempre está, né, se aprofundando. E aí a gente, se quiser até citar o nosso querido Sócrates, né, só sei que nada sei, porque quanto mais você sabe, parece realmente que você não sabe nada. Para quem gosta de participar ou queira entender como é que participar, eu recomendo, eu acho que é uma atividade que eu recomendo completamente. Dentro desse templo que eu fui ontem, à noite, ele é um templo que ele tem coisas em inglês, então se você quiser participar em inglês, eles têm meditações, curso de meditação diária, curso de meditação de curta duração, média duração e longa duração em inglês. Tem, obviamente, tem tailandês, se você souber tailandês, mas eu achei isso também muito fantástico. Você pode usar de preferência sua roupa normal, você não tem tanta burocracia com relação à vestimenta. Obviamente vai de calça, vai com uma roupa que cubra os ombros, né, os joelhos, os ombros, e você vai ficar tudo bem, sem problema nenhum. E eu acho que o mais importante que você tem que levar é o silêncio, né? O silêncio, para você não causar o ruído não só para os outros, mas você não causar o seu próprio ruído, e você fazer parte daquele momento, você entender que aquele momento ele é além do que o que está sendo só dito, né? Eu sei que obviamente as palavras estão sendo ditas, todas as filosofias, todas as mensagens, elas são importantes, mas você consegue entender mesmo em silêncio e sem entender nenhuma palavra ou motivo que aquilo carrega, sabe? Eu acho que isso é muito massa, muito legal. E aqui eu quero encerrar esse vídeo hoje de uma maneira mais filosófica, teoricamente, e eu quero te fazer uma pergunta. O que você carrega nas suas mãos quando você caminha no escuro? Então espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje. Deixa o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Eu estou tentando fazer alguns formatos diferentes. Essa aqui você está vendo na rua passando. Eu estou tentando cada vez mais não me importar não com a qualidade, mas não me importar com aonde eu estou gravando, e gravar sempre que eu posso, aonde eu posso, desde que seja uma coisa verdadeira, não seja direta, sem muito roteiro. Então, vejo vocês.